Olá, meus amados, boa noite para quem está assistindo à noite, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, ou bom dia para quem estiver assistindo durante a manhã. A aula de hoje, como nós temos repetido esse mesmo esquema, eu vou postar um trabalho escrito e além desse vídeo de orientação. O trabalho escrito, prestem bem atenção, eu chamei de trabalho composto. E tem duas partes, conteúdo e atividades e exercícios. O conteúdo, obviamente, vocês vão apenas ler, estudar e tal. Eu vou comentar esse conteúdo. E a atividade que é para fazer. Não precisa copiar a atividade. Basta colocar as respostas, porque senão vai ser muito trabalho para copiar aquilo tudo. Tá ok? As atividades... Vamos falar primeiro do trabalho. Inicialmente, eu coloco o assunto, o conteúdo é Introdução à Química, ao estudo da química. A aula 1, que é a aula de hoje, a aula 1 referente à introdução do estudo da química. Nós estamos, se for ver desde o início, nós estamos na 7ª aula hoje. Mas aula 1 em referência a partir de hoje, ao estudo de química. Então nessa aula 1, que eu chamei de capítulo 1, nós vamos estudar misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ok? Então, antes de entrar no conteúdo, eu coloco a meta que nós temos que alcançar, a meta deste capítulo e os objetivos dessa aula. A meta é a seguinte: identificar as fases de um sistema químico, que eu estou me referindo, além de reconhecer elementos que compõem as misturas, quer dizer, as partes das misturas, seja homogênea ou heterogênea. Quanto aos objetivos, eu estou lendo o que vocês vão receber. Ao final destas orientações de estudo, você deverá ser capaz de, primeiro, diferenciar substâncias e misturas. Também identificar, classificar e nomear os tipos de substâncias e misturas. Quer dizer, então, a base aí é substância e mistura. 2. Identificar os aspectos visuais de uma mistura. É olhar a mistura e identificar visualmente o que você puder fazer visualmente. E, por último, quantificar as fases de um sistema. Quer dizer, você aprender a contar quantas fases você pode encontrar numa mistura. Esses são os objetivos. E isso está escrito. Agora, depois é que vai entrar o conteúdo. O conteúdo, eu começo perguntando o que é uma mistura. Então, eu vou dizer o que é uma mistura. Vocês vão ler lá. Mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias. Eu não vou ler tudo não, senão vai demorar muito. Tipos de misturas, partes de uma mistura, o que são fases, qual é a relação entre as fases e as misturas, o que tem a ver fases com misturas e vice-versa. Tipos especiais de misturas homogêneas, tipos de misturas heterogêneas e métodos de separação de misturas. E como se classifica um sistema químico. Esses dois últimos itens, preste bem atenção. Métodos de separação de misturas, eu estou colocando aí para ficar registrado, é bom vocês terem isso. Agora, é claro que esse conteúdo você tem que arquivar no celular, no computador, onde for possível. Tem que guardar, é conteúdo. Tá?
Eu não vou pedir nas atividades, exercícios, não vou pedir nada sobre método de separação de misturas. Isso vai ficar para mais adiante. Hoje nós não vamos ver isso, discutir isso, explorar isso. Agora, como se classifica um sistema químico, aí é bom vocês prestarem atenção, né? Substância pura, que pode ser simples ou composta. O sistema químico pode ser substância pura ou mistura. E a substância pura pode ser simples ou composta. Tá? Isso aqui, o conteúdo encerra aí. Aí depois vem as atividades e exercícios. E em relação às atividades e exercícios, eu estou colocando uma novidade. São 4 questões de múltipla escolha, com uma só opção correta. Mas, ao final de cada uma das 4, eu coloco uma justificativa sobre a opção correta da questão. Então, isso a gente podia dizer numa linguagem simples, que essa justificativa, vamos dizer, é uma dica para ajudá-los a analisar a questão para chegar a uma resposta. Então, a justificativa é importante ler a questão, depois ler a justificativa, voltar à questão e tentar entender a justificativa comparando com a questão, para ver se vocês vão conseguir usar a justificativa como uma ajuda, como um apoio para resolver a questão. Deu para entender? Então, ao final de cada questão, tem uma justificativa. Essa justificativa, leia com atenção, que eu coloquei ela aí como uma ferramenta de auxílio para melhorar a compreensão de vocês em relação a cada uma das 4 questões. É claro que vou lembrar, bater na mesma tecla que eu falo toda a aula. Não me interessa, absolutamente não me interessa que vocês peguem resposta de um colega. Isso não, para mim não vai dizer nada. O que me interessa é tentar quebrar a cabeça para entender a questão. Se marcar errado, ótimo. Parabéns! Se você tentou, se você se esforçou para analisar e entender a questão. Se marcar errado, não tem problema. O importante é tentar analisar, analisar e tentar entender. Isso que importa. Agora, se vai marcar certo ou errado, é uma consequência. Isso eu já falei várias vezes aqui e não canso de repetir. Uma resposta errada, para mim, pode valer muito mais do que uma resposta certa que não foi você que fez, ou que você chutou. Não fazer e chutar é a mesma coisa. Pegar de um colega e chutar é a mesma coisa. Pegar do colega, não fazer ou chutar é a mesma coisa. Isso não me interessa. Portanto, fica aí dado o recado, esse recado final que eu não canso de repetir. Tá ok? Então, boa aula, bons estudos, muito esforço, foco e dedicação. Somente assim é possível alcançar objetivos de uma aula. Tá ok? Então é isso aí por hoje. Vamos ficando por aqui. Beijo.